Então, Alex, eu queria começar te agradecendo por você ter, né, se disposto para vir aqui hoje, para estar gravando com a gente. Esse dia maravilhoso. Pra gente começar assim, já vou te mandar logo uma pergunta de cara mesmo. Como é que foi essa caminhada, sabe? Nesse processo seu de construção de quem é Alex. E também no processo de docência, né? Enquanto professor mesmo, você tem uma caminhada aí que já tem uns bons tempos. Sou formado primeiramente em pedagogia, com uma implicação enorme de produzir uma outra escola, né? Me torno um professor universitário ainda muito cedo, eu tinha 20 e poucos anos, já estava como professor na UENG, né? No interior de Carangola, de onde eu venho, de onde eu encerro um ciclo de minha vida para dar continuidade em Vitória, né? Então, muito cedo eu já estava na universidade. E na universidade, da condição de professor, eu compreendia que não era possível mais permitir que outros professores entrassem na escola sem um mínimo de condições de acolher, pelo afeto, sabe? Eu não preciso ser doutor em gênero e sexualidade para acolher as dissidências, nenhuma menos. Era mais ou menos isso que era meu lema naquele momento e continua sendo. Que a docência é este lugar, né, que nos convoca desde a mais tenra idade, né? Nos tornamos professores e vamos assumindo a docência como um exercício de vida e exercício político na mais íntima relação com a escola, né? É ali. Ao terminar o ensino fundamental, naquilo que a gente chamava de 8ª série, existia na escola uma equipe de profissionais da educação que meio que ia nos direcionando mediante o que eles diziam ser perfil, né? Então as mulheres eram convidadas ao magistério e os meninos sempre para os cursos de contabilidade, os cursos científicos. As meninas subentendiam que ir para o magistério era meio que dar fim à sua carreira escolar, né? Então, de uma certa forma, as meninas eram construídas numa produção de desejo que as aproximava do magistério. E alguma subjetividade, alguns corpos de homens que não compunham um ideal de masculinidade também se produzia um desejo do magistério, né? Durante muito tempo, eu não sabia se o magistério era realmente um desejo meu ou a única possibilidade de escola. Então, ir para o magistério, de uma certa forma, era dizer de um corpo que não correspondia a um ideal de masculinidade. Então, eu me torno professor muito cedo. Com 18 anos, eu já ocupava a escola, né? Eu já era professor alfabetizador. Eu estou me situando aí entre os anos 90, né, final dos anos 80, redemocratização, mas ainda havia uma escola que era para poucos, né, e um corpo bicha sobreviver àquele projeto e fazer o magistério e ocupar a escola como lugar de trabalho, me parecia ser uma das únicas alternativas possíveis. Naquele momento eu chamava ainda de um professor homossexual. Eu piso na escola e a minha diretora diz: você não é mais estudante, você é um professor, né? Tire seu brinco, por favor, e corte seu cabelo. Parece que as dissidências, elas contaminam, né? E as pessoas têm medo da contaminação, né? Sou filho de um casal, de uma relação interracial, e aí nasce um filho preto. E aí, todas as vezes que me produziam como preto, produzia no xingamento, porque deu errado o cruzamento, né? Então, numa casa de filhos brancos, de repente nasce um preto, e aí, quando queriam me ofender, me chamavam de bicha preta, né? A bicha preta nasce na minha casa, no primeiro momento, como ofensa, né? E nesse sentido, a gente vai para a universidade, né? E ao chegar na universidade, ainda nos anos 90, os pretos não estavam lá e muito menos as bichas.
Então, Isa, este é o espaço que a gente congrega nossos trabalhos, né? Uma conquista, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sexualidades, né? Que a gente chama carinhosamente por NEPS. O núcleo, Isa, é uma conquista mesmo, sabe? Porque disputar espaço na universidade é um desafio, né? Esse lugar que muitos chamam aí de gaps, vamos para o gaps, vamos para os espaços das bichas, né? Mas antes de tudo é o núcleo. E o núcleo ele é muito maior do que um grupo de pesquisa, né? Então, aqui tem um pouco assim de muitas histórias, né? Conta um pouco pra gente. Dos afetos que vão chegando, né? Por exemplo, aquele sapato vermelho, ele ficou aí depois de uma marcha das vadias. Então tem muito assim, daquilo que os estudantes vão trazendo, da vida deles, né? Então os sapatos pra gente, ele tem, o seu salto representa pra gente uma arma, né? Então eles também não estão ali simplesmente decorando, eles estão mostrando de que forma muitas de nós lutamos, né? Tem um dildo, né, de todo tamanho, funcionando como um deboche. Tem aquele trabalho lindo da Meg Hayara, que recentemente, quando ela defendeu o doutorado no Paraná, né, a gente tem o maior orgulho de dizer, né, que é a primeira professora travesti negra a defender uma tese de doutorado. Vai ter memórias, então cada coisinha, cada mimo, cada fotografia, cada imagem, cada enfeite, né, tá aqui porque de uma forma afetuosa alguém deixou. Cada vez mais a gente tem se aproximado dos estudos feministas, dos estudos queer, dos estudos de raça. Então, o Foucault é um bom nome. Judith Butler tem sido uma figura importantíssima. O Beatriz Preciado, ou Paul Beatriz Preciado. As leituras que escolhemos para nos ajudar a pensar as nossas questões, elas, de uma certa forma, elas vão em busca daquilo que coloca o sistema sexo-gênero da normatividade como questão. O professor é esse que põe fogo e joga para o mundo, né? E me cabe hoje na universidade é muito mais continuar acolhendo essas demandas, né? Elas são minhas. Quando eu paro para pesquisar, me colocar em pesquisa, ainda que essas pesquisas reverberem em espaços que eu não tenho controle sobre elas, eu estou muito me pensando. E só penso que pesquisa só vale a pena quando te ajuda a pensar sobre si. Não é da ordem de um processo, de tentar dar conta das coisas que te atravessam, mas sim das coisas que te convocam pelo meio, né? Então, ocupo essa universidade e ocupo incomodando. Né? Não é fácil ocupar a potência da bichice como campo de trabalho, né? Então é incomodando, performando, zombando, rindo e fazendo de louca que a gente vai caminhando por essa universidade, percebendo que ela não é mais a mesma. Não é porque eu estou aqui, sabe, Zá? Mas é porque as pessoas não se conformam mais, né? E as pessoas, elas estão não só na universidade, mas nas nossas vidas, né? De repente eu tô quietinho num trabalho qualquer dentro do núcleo de pesquisa e me chega um estudante ou uma estudante e fala: professor, preciso de ajuda. E a gente não dá conta, né? Tem hora que a gente tem vontade de pegar alguns estudantes, pôr no colo e levar para casa, né? Porque algumas vidas são muito vulneráveis, sabe, Isa? Algumas vidas, elas são tão pouco valorizadas na casa, no espaço de trabalho e na universidade. E eu vou ouvindo as histórias de dores, sabe? E aí todo dia ao chegar aqui eu peço: ô Exu, toma conta, porque eu sei que eu vou encontrar mais um corpo com dor, né?
Pra finalizar, vou te entregar uma cartinha escrita por um dos outros personagens. Nossa. Tá meio dobradinha aqui, mas ela foi escrita com bastante carinho. E é um registro, assim. Seria ótimo você ver isso pra gente. O maior carinho. Não é só uma conversa, é um registro histórico. Quero registrar que o meu objetivo é compartilhar uma vivência que se reproduz de maneira singular, na influência de cada bicha preta que passou pela minha vida, deixando suas marcas e suas histórias, suas lágrimas e seus sorrisos. Registrar que a força do quilombo se estabelece na coletividade preta, onde o reconhecimento do outro te desperta uma memória e, sobretudo, uma prática ancestral. A todas as minhas irmãs bichas pretas, um salve. Um salve pela coragem, um salve pela resistência, um salve pelo enfrentamento, mas, sobretudo, um salve por estarmos vivas. Hoje percebo que quando uma bicha avança, todas avançam juntas. Um salve a todas as bichas pretas. O que faz com isso, né? Não somos nada sem o outro, né? Só estamos aqui porque muitos não estão. O dia que nossas lutas deixarem de existir, talvez nos faltarão razões para a produção de vida, né? Então, não dá para esquecer, né, que é a minha mãe semi-analfabeta que me garante estar aqui, né? Que é minha avó, que é meu avô, que são meus irmãos e irmãs, aqueles que eu nunca vi, que eu nunca vou ver, mas que eu sei que o seu sangue está derramado debaixo desse solo onde se erguem os prédios da universidade. Então, salve as bichas pretas. Ô, meu irmão. Muito obrigado. Viu? Valeu, viu? Eu que agradeço. Vida longa. Vida longa. Tá bom? A questão é que existem várias pessoas lutando por isso há mais de 20 anos, pessoas da nossa cor, e isso na portas fechadas. Queria levantar essa discussão pra vocês. Tá, mas não vai ser nessa aula. Eu quero ter aula de microeconomia, dá licença. É aula de modelos econômicos influencia nisso que você mesmo disse. Você estudou no colégio onde determinada economia tem acesso a Eu quero estudar. Agora pense. Eu tô bem de boa. Universidade branca. Essa universidade não foi feita pra negro. E não adianta me olhar com essa cara, brother. E você não associa seu aluno nessa... Eu não tô rindo. Isso tem gente como você, entendeu? Gente branca, entendeu?